Eu procurei. Olá, ativadas do reino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Hoje é 9h30. Tem feito sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido para você, que estejam praticando, né? Conhecimento sem ação de nada serve, né? Nós temos que ter o conhecimento e temos também que praticar. Assim, no meio do percurso, a gente aprimora, a gente começa a ter habilidade, né? Ficar perito no que tanto queremos. Em especial, ser uma mulher de oração, né? Uma oração profunda, uma oração com intimidade com o nosso Criador. O tema de hoje é conserve o coração puro. Como conservar esse coração puro em meio a tanta diversidade? Como conservar esse coração puro em meio a tantos problemas, tantas frustrações, tantas pessoas que nos deixam, né? Ou por morte, ou por não querer mais fazer parte de nossas vidas e se vão, né? Trilhar um novo caminho. E ao passar por situações, por problemas ou abandono, o nosso coração ele começa a se contaminar, ele começa a ter sentimentos que não provém de Deus. Sentimento de tristeza, angústia, de raiva, de ódio, né? Medo, sentimento como vingança. E o nosso coração, assim, ele não fica, né? Ele não se mantém puro. E como blindar o nosso coração, né? Para manter ele puro, manter ele conforme a vontade de Deus, né? Nosso coração se parte quando alguém nos desaponta, é mal conosco, diz coisas que nos magoam ou nos deixa pela morte ou pela decisão pessoal de partir. O coração pode se encher de sentimentos destrutivos como a raiva, o ódio, a falta de perdão, a amargura, o egoísmo ou ressentimento. Ele é afetado de forma negativa quando nos afastamos dos caminhos de Deus nas escolhas de nosso estilo de vida. Então, quantas vezes, né, nós nos deixamos levar pelo estilo de vida, pelo acaso, porque o importante não é o que fazem comigo. Alguém te maltratou, alguém falou mal de você. O importante não é quando a pessoa fala mal de mim, mas é o que eu vou fazer com o que eles fazem, né? Com o que eles falam mal de mim. Então, eu tenho que pegar 20% desse sentimento e reverter em uma solução, ao invés de me contaminar, ao invés de pegar 80% e me contaminar por inteira, né? Porque às vezes, muitas das vezes, não é às vezes, a maioria das vezes, a pessoa só dá aquilo que ela é capaz de dar. Então, nós temos que nos blindar para a gente não cair nesse estilo de vida, né? Que ele bateu, levou. Falou de mim? Vou tirar a prova. Fez isso comigo? Vou me vingar. Não gosto de fulano, não quero fazer isso com Beltrano. E aí vira aquele ciclo, né? Aquele ciclo vingativo, aquele ciclo que contamina cada vez mais o nosso coração e nos afastando, né, do caminho que Deus quer para nossas vidas,
de um estilo de vida verdadeiro, com plenitude, com liberdade, com sucesso verdadeiro. Então, nosso estilo de vida, o que fazem com nós temos que respirar, canalizar, absorver o que vai fazer com que eu aprenda, né? E aquilo eu não posso devolver da mesma forma. Eu tenho que devolver filtrado, né? É preciso mesmo falar com a pessoa? Eu preciso mesmo tirar a prova? Ou não, ela deu o melhor que ela pôde. Nossa, ela só pode me dar isso. Então, temos que filtrar, né? Temos que respirar antes que chega, né, no nosso coração. Porque quando chega no nosso coração, vai ter um período que vamos cada vez mais nos aprofundar, né, nesses sentimentos, nessa raiva, nessas emoções. E assim, o nosso coração começa a se tornar enganoso, porque ele não está agindo da forma pura, conservada por Deus. E sim, ele estará agindo por emoções, né? Emoções essas que podem ser tanto de tristeza, né, de raiva, de fúria, quanto de alegria. Você já praticou alguma coisa assim? Tô muito feliz e por impulso, né? Você é levada a fazer algo. E aí depois você, poxa, não podia ter agido assim, né? Aí muitas das vezes a gente culpa o coração, né? O coração é enganoso. O coração ele só é enganoso quando a gente age por emoção. Quando ele não está conservado pelo nosso Pai Celestial. E aí a autora relata bem assim. Uma pessoa adulta sabe discernir entre o bem e o mal. É por isso mesmo que toma a decisão madura de afastar de tudo que não glorifica ao Senhor. Então, uma pessoa adulta, ela consegue filtrar, ela consegue canalizar, né? E separar. Não, essa atitude não provém do Senhor. Deixa eu respirar, eu não vou permitir que entre no meu coração e eu não vou pagar com a mesma moeda, né? Não podemos ter a expectativa de que Deus faça a nossa vida dar certo se fazemos coisas que impedem uma atuação em nós. Então, como eu vou deixar Deus agir na minha vida se eu quero agir com a minha própria força, né? Com os meus esforços. Então, assim, eu não permito que ele age, eu não estou dando espaço para ele agir na minha vida. A vida funciona melhor quando o clamor constante de nosso coração é parecido com o do rei Davi, que disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Então o rei Davi, ele tinha essa preocupação, ele tinha esse senso, né, e essa humildade de pedir a Deus, Deus, sonda o meu coração, porque ele conhece os nossos corações. Coloque, tira o de oculto, coloque para que eu enxergue o que está escondido. Porque muitas das vezes, por estarmos distraídos, né, com o nosso estilo de vida, com os acasos, o que acontece? A gente começa a camuflar, não saber o que mesmo estamos sentindo, o que está no nosso coração. Às vezes a gente não quer aquela pessoa, né? Só que por orgulho, por egoísmo,
a gente acaba desejando, buscando, agindo com as nossas forças por egoísmo, né? Não porque é da vontade de Deus e não porque nós queremos de verdade, né? Então o rei Davi, ele pedia a Deus que sondasse, expressa, mostra tudo que está oculto, Deus. Me mostra a verdade. É o famoso, né? Tirar as escamas. Tira as escamas para que eu possa enxergar a verdade, para que eu possa enxergar a tua vontade e que eu venha fazer a tua vontade. Então o rei Davi, ele tinha essa preocupação, né? De ser purificado. Lembra que na aula de ontem nós falamos? Purifica, lavem, por quê? Todos os dias nós temos que tomar banho, escovar os dentes. Então também todos os dias nós temos que nos purificar, nos lavar o nosso coração. Porque se a gente não lava o nosso coração, se a gente não confessa os nossos pecados, a gente fica com o coração podre, a gente fica com o coração endurecido para enxergar e para fazer a vontade de Deus. Então, o rei Davi, né, ele tinha essa preocupação. Por quê? Porque ele já tinha visto no trono passado com o rei Saul. O rei Saul tinha um coração endurecido, né? Um coração que não era conservado a Deus. Deus quer que seu coração seja brando, não duro, humilde, não cheio de orgulho. Provérbios 21:4. O Senhor deseja que seu coração seja puro para que você possa vê-lo e enxergar a bondade dele em sua vida. Salmo 73:1. Deus lhe deu coração e espírito novos quando você aceitou Jesus. Ezequiel 36:26. Agora ele quer que seu coração seja irrepreensível em santidade diante dele. 1 Tessalonicenses 3:13. Então, o que Deus quer? Ele quer que a gente tenha um coração quebrantado, um coração humilde, um coração puro, um coração novo, um coração transformado. E para termos um coração assim, a gente tem que ser dependente do nosso Senhor. Nós temos que nos entregar verdadeiramente a Ele, reconhecer, confessar os nossos erros e pedir, né, que Ele revele a cada um de nós o que está oculto, o que nos impede, Senhor, de acessar o melhor de Ti, o que impede, Senhor, de eu me relacionar intimamente com o Senhor. Muitas das vezes, como eu havia dito, a gente fica muito distraídos com as situações, né, do nosso dia a dia, com o nosso estilo de vida, a nossa correria, né, o nosso imediatismo, e a gente acaba não sabendo o que está ali, né, no nosso coração. Então, como a gente não sabe, a gente também se acha autossuficientes e não pecadores. Não, eu não fiz nada hoje, eu não magoei ninguém, não, tô de boa com Deus. Só que, na verdade, no fundo não é assim. Será que tá de boa mesmo com Deus? Será que reconhece Ele como um Pai Celestial? Tem obedecido às leis? Tem lido a palavra? Tem escutado a voz de Deus que é mansa e suave? Tem vivido o melhor de Deus? Né? E aí a autora nos relata assim: como conservar o coração puro? Deus vê e sabe de todas as coisas, né? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta eu ir
para o lugar mais escuro, o lugar mais escondido, porque Deus está vendo tudo, Ele conhece cada um de nós, os nossos corações. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que encho os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23, 24. Saiba que você não consegue tornar seu coração tão puro e limpo quanto Deus deseja. Então, quanto mais a gente tenta purificar e limpar, a gente ainda não consegue, né? Não consegue deixar o nosso coração tão purificado e tão limpo como e quanto o Senhor deseja para cada um de nós. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Provérbios 29. Você precisa pedir ao Senhor que lhe dê um coração limpo e que lhe mostre os passos que deve dar. A Bíblia diz, do homem são as preparações do coração. Provérbios 16, 1. Como preparar meu coração, então? Já que a Bíblia fala do homem, né? São as preparações do coração. Aí a autora relata aqui algumas formas da gente preparar o nosso coração para ele se manter conservado, né? Peça a Deus que revele o estado de seu coração. Vai para o seu secreto, conversa com Deus, peça, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai celestial, revela o que está oculto, revela o que eu não consigo enxergar, meu Deus, me mostre a verdade, revela meu coração. O Senhor, quando você pedir que o Senhor lhe mostre, Ele o fará. 1 Coríntios 4, 5. Peça a Deus que revele qualquer orgulho que você tenha. Não queira passar pelos problemas que esse sentimento traz. Provérbios 13, 10. Outra forma, né, da gente preparar o nosso coração para ele se manter conservado. Permaneça na palavra de Deus. Então, nós temos que fazer uso da palavra de Deus, ó. A Bíblia, ela foi feita para a gente usar aqui. Porque aqui tem as leis de Deus, aqui tem a forma, o estilo de vida que Deus quer para cada um de nós. A palavra revela o caminho que a gente deve andar, o que está acontecendo, as decisões que devemos tomar. Então a Bíblia, ela é o quê? Ela é uma palavra viva, é Deus vivo, né? Ela é eficaz, ela tem solução, ela tem resolução para cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas angústias. Então temos que permanecer na palavra de Deus, não ouvir outras vozes. A autora relata aqui, peça a Deus que abrande seu coração todas as vezes que ler a palavra. Então, antes de ler a palavra, peça a Deus, Deus, abrande meu coração, deixe ele sensível a Ti, que ele possa aprender, conhecer mais da Tua sabedoria. Revela a mim, ó Deus. Outra forma de como preparar meu coração é: livra-se de todo o pecado de sua vida. É confessando, né? É confessando os nossos pecados. O pecado, ele é enganoso. Ele diz que não há problema em você. Ele fala, tá tudo certo, você não fez nada. Não, fica tranquilo, pode ir, foi uma coisinha de nada. Isso não é nada, isso é um pecadinho. Pode ir em frente. Então o pecado, ele é enganoso, né? Ele incita, ele não é tão ruim assim. Além do mais, todo mundo faz isso. Então o pecado, ele fica martelando, né? São aquelas vozes que ficam. Todo mundo faz isso é comum, é normal. Fica tranquila, continua. Ih, só foi dessa vez.
Então, o pecado em sua vida, ele revela onde está a lealdade, né? Deus está em busca de pessoas fiéis. Então, nós temos que ter um coração fiel a Deus. Um coração fiel e entregue totalmente por completo a Deus. Não um momento eu estou em pecado, achando que é um pecadinho, uma coisinha de nada, e outro querendo me derramar a Ele. Não, um coração fiel, um coração com a certeza que o Pai nos purifica, que em meio à palavra a gente encontra a verdade. Outra forma é: vigie seu coração com toda diligência. É por isso que é necessário vigiá-lo de perto. Provérbios 4, 23. Você não pode presumir que coisas ruins jamais encontrarão abrigo ali. Faça um esforço especial para encher seu coração com bons tesouros. Um homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Mateus 12, 35. Então, o que acontece? O nosso coração só vai entrar coisas ruins se ele estiver vazio. A maldade só vai entrar em mim se tiver espaço, se não tiver a bondade. Então, o nosso coração ele precisa se manter conservado e preenchido. Preenchido de quê? Da palavra de Deus, da adoração, do louvor, do Espírito Santo. Então, nosso coração ele só permanece, né, conservado quando a gente também mantém ele cheio. Porque senão, se a gente não manter o nosso coração cheio, como ele vai estar com espaço, então ele vai estar o quê? Disponível para descarregarem o que for preciso, né? Aquelas pessoas que têm tanto lixo, né, emocional, e começa a descarregar em nossas vidas como se a gente fosse, né, o aterro, né? Aí aquele caminhãozinho de lixo vai descarregando naquele solo, aquele solo vazio, e aí vai absorver o quê? As coisas ruins, a podridão, o lixo do outro. Então, quando a gente se mantém cheio, com o coração conservado, ele vai estar cheio. Cheio da palavra do Senhor, onde que vamos ter a sabedoria de nos calar, né? Ou de responder de uma forma sábia para aquela pessoa. Nós vamos estar tão em paz, né? Com uma fé tão inabalável, que tudo que eles fizerem ou falarem não vai contaminar, não vai me deixar em lado oposto do Senhor. Ao contrário, através da minha paz, do meu coração cheio, eu posso transmitir, transbordar, né? Na vida daquela pessoa, fazendo ela reconhecer que está errada. Fazendo ela reconhecer que não é pelo aquele caminho, né? Não é daquela forma que se resolve as coisas. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Salmos 101, 3, 4. Então, nós temos que nos desviar a todo instante do caminho ruim. E eu só me desvio mediante a esse relacionamento com o nosso Pai Celestial a todos os instantes, a todo dia. E se eu tenho a maturidade, né, de saber que aquilo não provém de Deus, então eu vou me desviar, né? Alguns exemplos. Se não está na lei de Deus, igual está na lei de Deus que, para que eu vou falar mal do próximo? Então, se eu sei que está na lei, porque eu tive conhecimento lendo, então eu vou o quê?
escrever na tábua do meu coração, vou deixar ali cravada, para quando alguém vir me incentivar, me instigar, né? Esse outro lado, que não provém de Deus, para eu falar mal também, eu vou, ó, o Espírito Santo automaticamente vai me guiar. Olha, não provém de Deus. E eu vou me calar ou vou mudar de rota, né, de assunto, para aquela pessoa não permanecer falando da outra pessoa. Se Deus não quer que eu vou para aquele ambiente que não provém de Deus, então eu sabendo das leis de Deus, eu me relacionando, o Espírito Santo vai me conduzir e vai me desviar daquele caminho oposto do que Deus projetou para minha vida, do que Deus quer para minha vida. Então, nós só podemos conservar o nosso coração puro mediante, né, desses passos, vigiando o coração com toda diligência, livrando, né, do nosso pecado, né, nos lavando, confessando, permanecendo na palavra, para que a gente nunca saia, né, debaixo do favor dele, que a gente nunca se desvie do que é certo, pedindo a Deus que nos revele, né, o estado de nosso coração. Então a gente precisa todos os dias fazer isso, se revelar, confessar, vigiar, porque quando a gente não vigia, a gente está distraída. E quando a gente deixa o nosso coração vazio, ele está ali disponível para descarregarem o lixinho em cada um de nós. Então a gente não pode estar disponível, não pode ser aquela terra disponível a receber só lixo. A gente tem que estar com o nosso coração preenchido, cheio da palavra, cheio de adoração, cheio de gratidão, cheio do Espírito Santo. Tem feito sentido para você? Está fazendo sentido para você? Tá, né? Tem feito muito sentido para mim, muito mesmo. E aí a autora, ela nos deixa alguns versículos, né, para refletirmos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Então, bem-aventurado as pessoas que têm um coração puro, que tem pureza, que não traz maldade, que se limpa, que se lava, que está ali cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que está ali louvando, adorando, sendo grato, né? A todo instante, né? De nossas vidas. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66:18. Então, se eu guardar o pecado, se eu guardar as coisas ruins, mágoa, ressentimento, ódio, raiva no meu coração, Deus não vai me ouvir. Por quê? Ele vai escutar o quê? Um filho só murmurando? Um filho que não conhece as leis dele? Um filho que não obedece lendo a palavra? Um filho que não obedece adorando? Um filho que não reconhece que ele é o Pai Celestial, que ele dá a paz? Que ele justifica, que nós somos justificados por ele, né? A justiça dele resplandece na gente. Então, outro versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Então, de tudo, nós temos que guardar o nosso coração. Conservar ele. Conservar ele de tudo que não provém de Deus. Faz sentido? Mais um ponto para sermos mulher de oração, pessoas, né? Pessoas com esse relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial? Espero que sim. Esse é o nosso estudo de hoje. Conserve o coração puro.
Conserve um coração puro, se lave todos os dias, lave o seu coração. Confesse os seus pecados, preencha ele de Espírito Santo, preencha ele da palavra de Deus, das leis. Adore, louve, para se revestir, né, da armadura, né, que o inimigo tanto quer nos confundir, né, com aquelas vozes que não valemos nada, que não somos capazes, que é só um pecadinho. Todo mundo faz isso. Então vamos guardar o nosso coração, né? Porque dele procede a fonte de vida, né? Vamos orar? Pai amado, Deus de amor, graças te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Paizinho. Obrigada por conservar o meu coração, conservar o coração de cada um que está aqui. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor tem o poder de revelar nossos corações. Mesmo aquilo que a gente não enxerga, que a gente não é capaz de ver, mas o Senhor revela. Ó Pai amado, que possamos nos preencher de Ti a todo instante, preencher da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade que é infinita. Que possamos encher, Senhor, nosso coração de adoração, de louvor. Que nosso coração não tenha espaço, Senhor, para o caminhão de lixo de nenhuma pessoa. Que o nosso coração seja tão, Senhor, cheios de Ti, que ninguém tenha poder de tirar a nossa paz. Que as vozes, Senhor, do inimigo não tenham poder de nos confundir, de nos desviar do Teu caminho. Revela, Senhor, o meu coração, revela o coração de cada um. Vem, Espírito Santo, enche-nos de Ti. Vem encher nossa caixa, para que possamos ser guiados por Ti, Espírito Santo. Assim, Senhor, te agradeço e te peço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gratidão a cada um de vocês. Lembrando que no nosso grupo Ativadas do Reino temos atividades, resumo, tá? Da live de hoje. É só chamar aqui no direct que vocês vão ter o acesso ao grupo Ativadas do Reino. Seja bem-vinda, Alcione. Nós finalizamos o estudo de hoje, conserve o coração puro, tá? Mas vai ficar gravada, tem como você assistir. Ele vem nos pedir, né? Nos ensinar como manter o nosso coração puro, o nosso coração conservado, né? Um coração fiel ao nosso Pai Celestial. Beijos, fique com Deus. Um dia abençoado para cada um de nós.